Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos para o concurso de professor de Educação Básica 1 na Prefeitura de Diadema. Vamos continuar a leitura do Caderno 1 do PNAEC. Paramos no capítulo anterior. O capítulo de hoje é Ciclo de Alfabetização e os Direitos de Aprendizagem. Vamos lá. Ciclo de Alfabetização e os Direitos de Aprendizagem. Os resultados do último IDEB 2014 apontam que, assim como nas edições anteriores, houve uma superação das metas estabelecidas para o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Por outro lado, a tendência de estagnação dos índices nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, que não tiveram suas metas atingidas, provocou muitos debates no cenário educacional. Diante desse quadro, resolvemos partir aqui dos seguintes questionamentos. O cumprimento das metas do IDEB para os anos iniciais do ciclo de alfabetização significa que os direitos de aprendizagem das crianças têm sido satisfatoriamente assegurados? Que desafios se delineiam a partir desses resultados para o primeiro ciclo de escolarização? Com base nessas indagações, pretendemos introduzir algumas reflexões sobre o ciclo de alfabetização e direitos de aprendizagem das crianças. Os resultados do IDEB são calculados com base em dois fatores: o desempenho nas avaliações de língua portuguesa e matemática e as taxas de aprovação, repetência e evasão escolar. Desse modo, a qualidade educacional das redes, bem como de cada escola, é estimada não apenas pelas notas dos alunos, mas também pelos índices de progressão desses ao longo dos anos e ciclos de maneira conjugada. Por exemplo, uma escola ou rede de ensino que apresente resultados elevados nas avaliações dos estudantes, mas que possua, ao mesmo tempo, índices muito altos de evasão ou reprovação, dificilmente apresentará crescimento da média final. Por outro lado, é possível que as escolas ou redes com resultados estagnados nas avaliações dos estudantes, mas que tenham aumentado suas taxas de aprovação, progrediram nos índices finais do IDEB. Chamamos a atenção para as variáveis que compõem esse índice, de forma que possamos refletir um pouco sobre a primeira questão formulada anteriormente. Parece contraditório que estejamos superando metas que intencionam aferir a qualidade da educação básica no país e que, ao mesmo tempo, muitas crianças ainda estejam chegando ao final de diferentes etapas da escolarização obrigatória, com dificuldades em habilidades básicas de leitura, compreensão e produção de textos. Sob essa ótica, o crescimento dos índices do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental não necessariamente implica a aprendizagem significativa da leitura e da escrita. Como vimos, é possível ocorrer o aumento de tais índices mesmo sem a correspondente aprendizagem, desde que as taxas de aprovação sejam elevadas consideravelmente. E isso é o que tem acontecido em muitas redes de ensino nos últimos anos, através da adoção dos ciclos de progressão continuada. As diretrizes curriculares nacionais para a educação, ensino fundamental de 9 anos, orientam que os esforços dos sistemas de ensino, escolas e professores se devem dar no sentido de assegurar o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens significativas, evitando que suas trajetórias escolares sejam retardadas ou indevidamente interrompidas. O referido documento adverte, entretanto, ser preciso adotar as providências necessárias para que a operacionalização do princípio de continuidade não seja traduzida como promoção automática de alunos de um ano segue o ciclo para o seguinte e para que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e aprendizagem. Se, por um lado, a implantação dos ciclos nos primeiros anos do ensino fundamental contrapõe, de modo geral, a lógica da seriação e do modelo escolar clássico, por outro lado, a quantidade de crianças e pré-adolescentes que têm concluído o ensino fundamental sem conseguir fazer uso efetivo da escrita e da leitura em diferentes contextos sociais, instiga o debate no cenário educacional atual sobre a efetiva implantação dos ciclos
e suas relações com os direitos de aprendizagem das crianças. A ênfase na denominação dos anos iniciais como ciclo de alfabetização sinaliza, a nosso ver, dois aspectos: a centralidade na tarefa de alfabetizar todas as crianças no primeiro ciclo e a existência de uma demanda por direitos, ainda não resolvida a contento. No que tange a alguns desafios dos ciclos e das práticas de professores nos anos iniciais do ensino fundamental, organizamos as reflexões em 3 subtópicos. Inicialmente, enfocaremos princípios e fundamentos da organização escolar em ciclos, problematizando alguns condicionantes para sua efetiva implantação. Em seguida, faremos uma reflexão sobre os direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização e, por fim, discutiremos sobre o princípio da interdisciplinaridade para a organização da prática docente, o qual destaca algumas possibilidades de integração curricular. Ciclos de formação, exclusão versus inclusão nas escolas e redes de ensino. A organização escolar por ciclos surge em contraposição ao sistema de seriação que, grosso modo, baseava-se na estruturação rígida de uma sequência de conteúdos distribuídos ao longo do tempo, em blocos estanques e cumulativos. O pressuposto da homogeneidade de ritmos de aprendizagem no sistema seriado implicou formas de avaliação que culpabilizavam individualmente o sujeito ou seu meio social por sua suposta falta de cultura ou por patologias, tornariam determinadas pessoas menos capazes de aprender. Nesse sentido, a eliminação daqueles considerados não aptos a passarem para a série seguinte era naturalizada como de responsabilidade exclusiva do aprendiz. A avaliação como instrumento de punição e controle na escola legitimada relações de poder que conferiam pouca ou nenhuma autonomia aos estudantes do processo de aprendizagem. Assim, a finalidade do processo avaliativo não consistia no redirecionamento da prática docente ou proposta curricular. Por outro lado, a organização das redes de ensino por ciclos de aprendizagem ou ciclos de formação, embora com algumas diferenças entre si, baseia-se em outros pressupostos teórico-epistemológicos e metodológicos. De modo geral, a partir de uma crítica à fragmentação e à artificialização dos conhecimentos do modelo escolar seriado, os ciclos concebem que os fenômenos sociais, naturais, biológicos, etc., devem ser estudados integrando diferentes saberes e áreas do conhecimento. Assim, a interdisciplinaridade é defendida como uma estratégia de organização do ensino que favorece a contextualização curricular e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos. O debate sobre ciclos problematiza questões como a inclusão da diversidade de culturas na escola e da heterogeneidade de conhecimentos dos sujeitos, a participação da família e da comunidade nas definições escolares, a garantia da permanência dos alunos com maiores dificuldades específicas na escola e o atendimento às suas necessidades, avaliação contínua, diagnóstica e formativa, dentre outras, no intuito tanto de atender aos aspectos da aprendizagem individual das crianças, como de estar em correspondência com os sujeitos e os processos coletivos em que elas estão inseridas. A adoção dos ciclos implica, portanto, repensar dos espaços e tempos pedagógicos, tanto nas escolas localizadas no campo como uma das escolas de zonas urbanas, sejam elas centrais ou periféricas. Um importante tempo e espaço a ser reorganizado nas escolas e redes que se estruturam em ciclos diz respeito às estratégias de acompanhamento das crianças e jovens com níveis distintos de conhecimentos, de modo a assegurar-lhes o direito e aprendizagens significativas. O pressuposto do trabalho coletivo na escola, incluindo a inserção na comunidade em que a escola está inserida, exige momentos especialmente dedicados aos encontros entre professores, equipe pedagógica, pais de alunos e membros da comunidade. O desafio dessa nova forma de organização curricular que integra distintos saberes e conhecimentos demanda tempo também para o planejamento individual de cada professor. Os novos tempos pedagógicos e curriculares, construídos a partir da organização em ciclos,
realizam-se em espaços escolares e sociais redimensionados. A sala de aula deixa de ser o único local de aprendizagem e sociabilidade. Outros espaços, tanto internos como externos à escola, passam a ser privilegiados pelo seu potencial de dinamização das interações e mobilização da vontade de conhecer das crianças. A reflexão sobre diferentes problemas, questões ou especificidades presentes na comunidade circundante à escola é, nesse sentido, uma possibilidade política e pedagógica privilegiada. Circular, observar e intervir criticamente nas situações e espaços sociais, culturais, ambientais, etc., aparentemente já conhecidos pelos estudantes, pode levá-los a uma percepção mais aprofundada e diferenciada de fenômenos variados de seu cotidiano, fortalecendo vínculos com sua comunidade, bem como desta com a escola. Freitas, no entanto, traça um diferencial entre os ciclos de formação que se alinham com o descrito acima e os ciclos de progressão continuada. De acordo com o autor, este último modelo, a partir principalmente do critério econômico do custo-benefício, teria o propósito de ajustar o fluxo de alunos, reparando distorções e dados série do modelo seriado, e incrementando seus resultados estatísticos por meio da aprovação automática, sem compromisso com as aprendizagens das crianças. Enquanto na escola seriada, a exclusão sempre foi objetiva e bastante nítida, uma vez que os elevados índices de reprovação e evasão escolar, especialmente de crianças de origem popular, não tinham como ser escondidos nos casos das redes em que foi implementado o sistema de progressão continuada. O aluno encontra-se muitas vezes apenas formalmente incluído na escola. Esse autor afirma que há hoje um grande contingente de alunos procedentes das camadas populares que vivem o seu ocaso no interior das escolas, desacreditados nas salas de aula ou relegados a programas de recuperação, aceleração, pseudo-escolas de tempo integral, cuja eliminação da escola foi suspensa ou adiada e aguardam sua eliminação definitiva na passagem entre ciclos ou conjuntos de séries. Assim, sob o discurso da inclusão, tais escolas acabam por legitimar, na prática, a exclusão. Um exemplo disso é a falta de estruturação de estratégias consistentes e variadas de acompanhamento de heterogeneidade de ritmos das aprendizagens das crianças em grande parte das redes organizadas em ciclos. Essa lacuna é, parcialmente, suprida por iniciativas individuais de professores comprometidos ou de corpos técnico-pedagógicos engajados, mas que têm seu alcance reduzido diante das necessidades das redes e das escolas, conforme exemplificam algumas pesquisas. Segundo Freitas, os ciclos deveriam ser implantados pelo convencimento a partir de experiências bem-sucedidas e contando com o envolvimento dos pais, professores da comunidade. O fato de as políticas que implementaram os ciclos em diferentes lugares se terem dado, em muitos casos, sem a participação das comunidades e famílias, dos professores, estudantes e funcionários das escolas, gerou uma série de contradições e dificuldades em sua efetivação. Poucos parecem ter sido os casos em que a adesão da escola aos ciclos foi voluntária, o que contraria princípios democráticos como os de mobilização, definição coletiva e participação social das propostas de ciclo. Desse modo, a concepção de ciclo relaciona-se estreitamente à luta contra a exclusão escolar. Sua efetivação, porém, só pode ocorrer, a nosso ver, se articular nas mobilizações de defesa dos direitos educacionais e sociais das classes populares, a luta pela valorização do magistério e melhores condições salariais de trabalho, a organização estudantil nas escolas, a construção de coletivos pedagógicos comprometidos e integrados às comunidades, a construção de currículos contextualizados e com definições claras de objetivos e de perfis dos estudantes por ano ciclo, dentre várias outras questões. Nesse sentido, concordamos com Freitas que, quando afirma que os ciclos devem ser mecanismos de resistência à lógica seriada, mas devem ser vistos como oportunidade para se elevar a conscientização e a atuação dos professores, alunos e pais, retirando-os do senso comum e revelando as reais travas para o desenvolvimento da escola e da sociedade, e não apenas serem vistos como uma solução
técnico-pedagógica para a repetência. Numa perspectiva comprometida com os direitos de aprendizagem das crianças e jovens, os ciclos podem cumprir papel importante na referida resistência às lógicas excludentes na escola, desde que não se reproduzam em seu interior sob novas formas, configurando-se como aprovação automática. No próximo tópico, discutiremos sobre a construção de tais direitos no ciclo de alfabetização. Direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização. A organização do ciclo de alfabetização possibilita, de acordo com o caderno de apresentação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, de Rovant-Pinaik, levar em conta 3 aspectos relevantes. Tempo de apropriação da cultura escolar, quando as crianças aprendem a ser estudantes. Tempo para o trabalho de apropriação e consolidação de conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética, considerando a sua complexidade desse sistema notacional. E a aquisição de mais autoconfiança das crianças na aprendizagem dos demais componentes, sem que haja reprovação nesse início de escolarização. No que diz respeito aos objetivos gerais do ensino nos primeiros anos do ensino fundamental, referido documento afirma que temos como tarefa básica ampliar o universo de referências culturais das crianças, bem como contribuir para ampliar e aprofundar suas práticas de letramento. Para isso, o currículo deve abarcar a compreensão e a produção de textos orais e escritos relativos a temáticas variadas e de diferentes gêneros de circulação social, integrando os componentes curriculares e saberes diversos das crianças e de suas comunidades de referência. Na perspectiva do Pinaik, a inserção das crianças em situações desafiadoras e contextualizadas para o efetivo uso da linguagem escrita não pode prescindir da compreensão por elas dos princípios do sistema da escrita alfabética. Ao contrário, a autonomia na leitura e na escrita é tida como condição necessária à ampliação de suas práticas de letramento e ao aprofundamento de seus conhecimentos nas diversas áreas. Nesse sentido, o documento citado acentua que o prioritário trabalho que garanta o domínio do sistema da escrita de modo articulado ao domínio de habilidades de compreensão e de produção de textos orais e escritos nesse ciclo. Para a conscientização dessa prioridade, além do conjunto de desafios debatidos anteriormente, consideramos necessária a clareza de objetivos e metas curriculares para cada ano do ciclo, como instrumento de suporte à organização didática dos professores. A definição dos direitos de aprendizagem no primeiro ciclo, particularmente nos eixos de trabalho da língua portuguesa, é enfatizada por Moraes como uma das contribuições do Pinaik para o enfrentamento do analfabetismo nas escolas brasileiras. Nesse sentido, os direitos de aprendizagem em língua portuguesa prevêem a introdução, o aprofundamento e a consolidação de diversos conhecimentos e habilidades ao longo do ciclo, para cada ano, o que muitas vezes está previsto em períodos de tempo justapostos. A flexibilidade dos tempos de aprendizagem e a clareza dos objetivos de ensino são, portanto, conjugados de maneira complementar. Essa proposta defende que, aos 8 anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita, o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos, a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos. Ao mesmo tempo, tais direitos de língua portuguesa devem articular-se com os demais componentes curriculares e outros saberes de modo a conferir significado e ampliar as aprendizagens infantis e suas práticas de letramento. É sobre isso que trataremos no tópico seguinte. Integrando conhecimentos e saberes no ciclo de alfabetização, um direito de todos. Considerando que a escola é um espaço em potencial que pode viabilizar aprendizagens necessárias tanto para a ampliação do universo cultural das crianças quanto para seu prosseguimento nos estudos, poderíamos perguntar como abordar as diferentes áreas de conhecimento pensando na qualificação do ensino e na alfabetização das crianças na perspectiva do letramento? Pensar
na relação entre os conhecimentos, identificando as divergências e convergências entre eles, não é tarefa fácil. Como possibilidade de articulação metodológica para a construção dos conhecimentos, destacamos que o trabalho com a leitura, por exemplo, pode configurar-se como um eixo integrador na tentativa de fortalecer a interação entre saberes diferentes. Ao problematizar a escolha de conteúdos e metodologias, considerando a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental, Corsino chama a atenção para a importância de se estabelecer diálogo entre as diversas áreas do conhecimento como forma de não só garantir a ampliação da escolaridade, mas principalmente oferecer o acesso aos conhecimentos que fazem parte de uma construção sócio-histórica. Nessa direção, a sequência didática desenvolvida pelas professoras Maria Josivânia Galdini Moura e Adeilma Miguel de Souza, da Escola Municipal Avelino Alves, da Lagoa dos Gatos, Pernambuco, propiciou momentos significativos de integração e aprendizagem para as crianças. Localizada numa comunidade rural e quilombola, a escola funciona em 2 turnos, com uma turma multisseriada em cada turno. Uma que abrange da educação infantil ao 2º ano do ensino fundamental e outra que vai do 3º ao 5º ano. A sequência didática da Semana da Consciência Negra, realizada no âmbito do PNAEC, teve por objetivo geral trabalhar a temática racial e a cultura afro-brasileira. As atividades envolveram diferentes áreas do conhecimento, como geografia, história, ciências e língua portuguesa, além de trabalhar com diferentes linguagens através do teatro de fantoches, vídeos sobre tema, leitura de livros literários e apresentação musical de capoeira e mazurca, dança típica tradicional, para a comunidade. Ao tratar sobre o preconceito racial, especialmente numa comunidade quilombola, a retomada e a valorização das raízes socioculturais das crianças foram privilegiadas. Segundo as professoras, as crianças realizaram pesquisas sobre os lugares em que os escravos se refugiavam e achavam mais apropriados para formarem os quilombos, privilegiando os quilombos que se formaram naquela região, além de pesquisarem sobre a culinária africana, as danças e os instrumentos musicais de manifestações culturais de populações afrodescendentes. Esse trabalho abordou aspectos relevantes voltados para o desenvolvimento da reflexão crítica sobre os grupos humanos, suas relações, suas histórias, suas formas de se organizar, de resolver problemas e de viver em diferentes épocas e locais. Ao discutirem a respeito do Quilombo dos Palmares e o localizarem mapas e no globo terrestre, o que ampliou o conhecimento dos alunos sobre história e as características físicas da região. As professoras fomentaram nas crianças atitudes de observação, de estudo e de comparação das paisagens, do lugar onde habitam, das relações entre o homem, o espaço e a natureza, conforme Corsino. Aponta como um dos objetivos da área de ciências sociais. Trata-se, portanto, de viabilizar conhecimentos que possam, de alguma forma, subsidiar o desenvolvimento da postura responsável e crítica das crianças nas mais diversas situações sociais. O conhecimento e a valorização das narrativas dos sujeitos e suas formas de relações com o espaço. Subjacente a essa compreensão, entendemos que os conhecimentos escolares possuem sentido quando são mobilizados pelas crianças e problematizados pelos professores, fornecendo assim maiores oportunidades para que os estudantes reflitam e participem das mais diversas situações sociais que os cercam. Como se tratava de turmas multisseriadas, os conteúdos e as atividades organizadas ao longo da sequência eram adequados em função do nível de aprendizagem das crianças e, em geral, do nível de apropriação e autonomia na leitura e na escrita. As atividades de língua portuguesa foram, assim, diversificadas em vários momentos e abrangem diferentes eixos de ensino desse componente, especialmente os eixos da leitura e apropriação e consolidação do SEA. Durante as atividades voltadas para a leitura de textos literários, a apropriação do sistema de escrita alfabética e a produção de textos, as professoras tiveram a preocupação de distribuir em um mesmo grupo crianças com diferentes níveis de conhecimento da língua,
para que as mais atrasadas pudessem avançar em suas aprendizagens. No componente de artes, as crianças realizaram atividades manuais em pinturas relacionadas ao Dia da Consciência Negra. Além disso, a dança do ritmo mazurca e a roda de capoeira também estiveram entre as atividades desenvolvidas. Como culminância da sequência didática, as professoras relataram a realização das seguintes atividades. No dia 3 de dezembro, dando encerramento com a culminância da sequência da Escola Municipal Avelino Alves, reuniram-se todos os alunos e a comunidade local. Todos foram recepcionados com apreensões das atividades realizadas pelos educandos e orientadas pelas professoras. Também ressaltamos a colaboração que os pais deram ao participarem das pesquisas coletadas pelos alunos. Cada turma fez algumas apresentações sobre a temática abordada. Os alunos do primeiro e segundo ano apresentaram as músicas Nininha e as Cores, com as letras xerocadas e a utilização do som. Além disso, apresentaram cartazes sobre a diversidade cultural. Os alunos do segundo ano apresentaram a história Menina Bonita do Laço de Fita, por meio de fantoches. Os alunos do terceiro ano apresentaram as músicas Cara de Bobo, Meu Coração e Irmão Afro, com a utilização do som. Os alunos do quarto e quinto ano apresentaram capoeira e mazurca, com músicas cantadas pelos alunos em grande roda. Os alunos de quinto ano apresentaram ainda uma peça teatral contando a história do livro Pretinho, Meu Boneco Querido, por meio de fantoches. Em relação ao trabalho com a área de linguagens de modo articulado com os direitos de aprendizagem de língua portuguesa, é importante recomendar que as crianças apreciem diferentes produções artísticas e também elaborem suas experiências pelo fazer artístico, ampliando a sua sensibilidade e a sua vivência estética. O trabalho também deve possibilitar a socialização e a memória das práticas esportivas e outras práticas corporais. Isso é o que os alunos e a comunidade puderam vivenciar com o desenvolvimento do referido projeto e, especialmente em sua culminância, momento em que a capoeira, a mazurca e o teatro de bonecos, além da apresentação de outras músicas relacionadas ao tema, foram valorizados como manifestações culturais e artísticas legítimas e relevantes. Ampliar a sensibilidade à vivência estética perpassa pela necessidade de contemplar todas as linguagens artísticas que valorizem a pluralidade cultural, contribuindo assim com o processo de identidade, do diálogo com as raízes culturais da própria comunidade ou grupos locais, e com os usos da memória cultural na reflexão crítica sobre os elementos e os princípios de organização de cada linguagem artística e no posicionamento crítico sobre quem controla os mecanismos de produção e recepção dos circuitos culturais. Outras áreas de conhecimento também podem ser contempladas no trabalho pedagógico, objetivando atender às expectativas de aprendizagem da turma, como, por exemplo, as ciências naturais, que, partindo da necessidade da observação, do registro e da investigação no processo de compreensão dos temas de natureza científica e técnica, buscam valorizar as curiosidades das crianças, suas representações e seus conceitos intuitivos em busca de compreensões mais complexas dos fenômenos. Sendo assim, a escola pode oportunizar reflexões que auxiliem as crianças a tomarem decisões e a enfrentarem situações, problematizando as verdades provisórias das ciências. No que se refere ao trabalho, às noções lógico-matemáticas, Cursina evidencia que é relevante estimular a criança a identificar semelhanças e diferenças entre diferentes elementos, classificando, ordenando e seriando, a fazer correspondências e agrupamentos, a comparar conjuntos, a pensar sobre números e quantidades de objetos quando estes forem significativos para ela, operando com quantidades e registrando as situações problema, inicialmente de forma espontânea e posteriormente usando a linguagem matemática. Tal discussão não está distante do que muitos professores realizam em sala de aula e do que foi discutido na formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em 2014. Ocasião em que foram abordadas não só questões conceituais da área da matemática, mas reflexões metodológicas e de conteúdos que podem ser entendidas as práticas de ensino como um todo. Entre elas,
destacamos a concepção acerca do ensino linear e mecânico da matemática que, tradicionalmente, estava voltada tão somente à gradação de definições e à prática de exercícios que priorizavam a repetição e a memorização dos conteúdos programáticos, dos conteúdos matemáticos. Nesse sentido, a concepção, também por nós defendida, é a de que a alfabetização matemática se volte para a perspectiva do letramento, ou seja, para os usos sociais dos conceitos matemáticos. Para isso, o trabalho pedagógico deve voltar-se para todos os eixos de conhecimento da área matemática. Trata-se de uma preocupação voltada para a democratização do saber através da apropriação do conceito de número, da aquisição da representação numérica, do sistema decimal, das operações da resolução de problemas, da geometria, das grandezas e medidas, de noções de estatística, dentre outras. Destacamos que o desenvolvimento de projetos integradores significativos nos ciclos de formação devem privilegiar o trabalho coletivo entre professores e equipes técnicas, bem como assegurar os tempos e espaços para tal articulação. A própria formação do PNAE, vivenciada em 2013, 2014, foi um espaço em muitos locais de socialização e troca de experiências docentes. E integrar conhecimentos de modo a favorecer os direitos de aprendizagens das crianças. É, assim, tarefa de todos os sistemas e redes de ensino e do coletivo de professores de cada escola em particular. No caso das escolas do campo, em sua maioria unidocentes, o desafio é ainda maior e requer integração com a comunidade e com os professores de escolas das comunidades vizinhas ou da própria comunidade, como evidenciou o relato das professoras do Agreste Pernambucano. Considerações finais. O debate sobre os diferentes objetivos para as áreas do currículo no ciclo de alfabetização, na perspectiva de oportunizar ampliação de conhecimentos e práticas culturais, nos instiga a problematizar uma dupla exigência. De um lado, a necessidade de integrar vários saberes para a compreensão da realidade e ampliação da inserção nos mais diversos espaços da sociedade. Do outro, a importância de aprofundar o conhecimento nas áreas específicas sem recorrer a modelos estanques e uniformes. Para pensar sobre como trabalhar com saberes de forma mais diversificada e articulada, concordamos com Arroyo quando nos alerta que é preciso repensar e reinventar um currículo a partir das sensibilidades para com os educandos e na concepção de sujeitos de direito de conhecimento, de direito ao conhecimento. Sendo assim, precisamos provocar a discussão sobre as concepções mercantilizadas do currículo, do conhecimento e dos sujeitos do processo educativo. Por fim, integrar os saberes e conhecimentos de forma a atender às expectativas e especificidades das crianças no ciclo, se articula a uma visão ampla que considera os diferentes tempos e espaços de aprendizagem. Trata-se de valorizar as experiências e os conhecimentos das crianças sobre si e sobre o mundo, no processo de elaboração das habilidades, saberes e reflexões a serem contemplados na sala de aula, como direitos de aprendizagem que não podem mais ser negligenciados pelos sistemas, pelas redes de ensino e pelas escolas. E aí terminamos esta parte, depois continuamos com a avaliação na alfabetização na perspectiva de um currículo inclusivo. É isto, em breve só aguardar a próxima leitura que provavelmente vai ser um vídeo grandão também, mas bom que a gente faz em menos pedaços. E aí a gente termina o caderno 1, vai para o caderno 2, não se preocupe que até sair essa prova eu acho que vai dar para ler todos os cadernos. Até a próxima. Valeu!